O livro vermelho Citações do presidente Mao Tse-tung, parte 24, a eliminação das concepções errôneas. Mesmo quando nosso trabalho é coroado de grandes êxitos, não há qualquer razão para que nos vangloriemos e tornemos arrogantes. A modéstia contribui para o progresso enquanto que a presunção conduz ao atraso. Devemos ter sempre presente essa verdade. Discurso de abertura no 8º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, 15 de setembro de 1956. Com a vitória, podem surgir no partido certos estados de ânimo, como seja a arrogância, a pretensão de ser homem de mérito, a inércia e a falta de vontade de progredir, a busca dos prazeres e o não querer continuar a levar uma vida difícil. Com a vitória, o povo há de ficar-nos agradecido e a burguesia virá adular-nos. O inimigo não pode vencer-nos pela força das armas, é um facto já comprovado. Todavia, a adulação por parte da burguesia pode conquistar os fracos de vontade no interior das nossas fileiras. Pode acontecer que existam comunistas, a quem o inimigo armado não foi capaz de vencer, que se comportaram diante dele como heróis dignos desse título, mas que, incapazes de resistir às balas polvilhadas de açúcar, venham a cair derrotados por estas. Nós devemos estar prevenidos contra isso. Relatório apresentado na segunda sessão plenária do Comitê Central eleito pelo 7º Congresso do Partido Comunista da China, 5 de março de 1949, Obras Escolhidas, tomo 4. Muitas coisas podem converter-se em fardos, em cargas, se nos aferramos a elas cega e inconscientemente. Vejamos alguns exemplos. Uma pessoa que tenha cometido erros pode começar a sentir que esses erros hão de pesar-lhe eternamente, e ficar por consequência desencorajada. Uma pessoa que não tenha cometido erros pode começar a sentir-se infalível, tornando-se então num vaidoso. A falta de sucesso no trabalho pode conduzir ao pessimismo e ao abatimento, enquanto que o êxito pode provocar a vaidade e a arrogância. Um camarada que tem uma curta experiência de luta pode, por esse facto, começar a furtar-se as responsabilidades, ao passo que um veterano pode começar a julgar-se infalível em virtude do seu longo passado de luta. Um camarada operário ou camponês, orgulhoso pela sua origem de classe, pode começar a olhar de cima para um intelectual, enquanto que este, em virtude dos quantos conhecimentos que possui, pode começar a manifestar desdém pelo camarada operário ou camponês. Toda a qualificação profissional pode começar a ser considerada como um capital pessoal, o que conduz à arrogância, à vaidade e ao desprezo pelas outras. A própria idade que se tem pode passar a constituir um motivo de orgulho. Os jovens que se julgam inteligentes e capazes podem começar a desprezar os velhos, e estes, julgando-se cheios de experiência, podem começar a desprezar os jovens. Tudo isso pode passar a constituir uma carga, um fardo, se não se possui um espírito crítico. O nosso estudo e a situação atual, 12 de abril de 1944, Obras Escolhidas, tomo 3º. Certos camaradas que trabalham no exército tornaram-se arrogantes e comportam-se de maneira arbitrária com relação aos soldados, ao povo, ao governo e ao partido. Censuram os camaradas que trabalham no plano local, e julgam-se a si próprios acima de qualquer reparo. Eles não veem mais do que os seus próprios êxitos e são cegos quanto aos seus defeitos. Gostam de ouvir os elogios, mas não as críticas. O exército deve esforçar-se seriamente por vencer esses defeitos. Organizai-vos. 29 de novembro de 1943, Obras Escolhidas, tomo 3º. Um trabalho duro é como uma carga colocada diante de nós, desafiando-nos a transportá-la. Algumas cargas são leves, mas outras são pesadas. Há pessoas que, preferindo as cargas leves às pesadas, escolhem as leves e deixam as pesadas para os outros. Essa não é uma boa atitude. Outros camaradas, porém, comportam-se de maneira diferente, deixam a comodidade para os outros e tomam sobre si próprios as cargas pesadas, são os primeiros a suportar as privações e são os últimos a gozar do bem-estar. Esses são os bons camaradas. Devemos tomar o seu espírito comunista como exemplo. Sobre as negociações de Chongqing, 17 de outubro de 1945, Obras Escolhidas, tomo 4. Não são poucas as pessoas a quem falta o sentido da responsabilidade com relação ao trabalho. Elas preferem as tarefas fáceis às difíceis, deixam aos outros as cargas pesadas e escolhem as cargas leves para si próprias.
Seja para o que for, tais pessoas pensam primeiro em si e só depois nos outros. Assim que fazem um pequeno esforço, incham-se de vaidade e começam a gabar-se, com medo de que os outros não se apercebam do seu esforço. Elas não têm o menor carinho pelos camaradas ou pelo povo, tratando-os, pelo contrário, com frieza, com indiferença e insensibilidade. No fundo, tais pessoas não são comunistas ou, pelo menos, não podem ser consideradas como verdadeiros comunistas. A memória de Norman Bethune, 21 de dezembro de 1939, Obras Escolhidas, tomo 2º. Os que buscam uma tal independência geralmente não podem libertar-se da tendência para pôr o seu eu em primeiro lugar e comportam-se de maneira incorreta quanto ao problema das relações entre os militantes e o partido. Em palavras, eles também respeitam o partido, mas na prática, põem a sua pessoa em primeiro plano e o partido, em segundo. Que buscam eles? Honrarias, posição, querem dar nas vistas. Assim que ficam encarregados de um setor de trabalho, reclamam imediatamente a sua independência. Com esse fito, atraem uns, afastam outros, recorrem à adulação e à sedução entre camaradas, introduzindo no seio do Partido Comunista o estilo vulgar dos partidos políticos burgueses. A sua própria desonestidade perde-os. Eu penso que devemos trabalhar honestamente. A não ser assim, será absolutamente impossível cumprir bem qualquer tarefa no mundo. Retifiquemos o estilo de trabalho no partido, 1 de fevereiro de 1942, Obras Escolhidas, tomo 3º. Os comunistas devem compreender esse princípio de que é indispensável subordinar as necessidades da parte ao todo. Se uma proposta corresponde apenas a uma situação particular, e não à situação de conjunto, há que subordinar a parte ao todo. E o mesmo é válido para o caso inverso. Se uma proposta não corresponde à situação particular, mas sim à situação de conjunto, há igualmente que subordinar a parte ao todo. Eis o que significa ter em conta a situação de conjunto, o todo. O papel do Partido Comunista da China na Guerra Nacional, outubro de 1938, Obras Escolhidas, tomo 2º. O gosto dos prazeres. No Exército Vermelho, não são poucos aqueles em quem o individualismo se manifesta pelo gosto dos prazeres. Eles pretendem sempre que as nossas tropas marchem para as grandes cidades, não para o trabalho, mas sim para os prazeres. O que mais lhes desagrada é trabalhar nas regiões vermelhas, onde as condições de vida são difíceis. Sobre a eliminação das concessões errôneas no seio do partido, dezembro de 1929, Obras Escolhidas, tomo 1º. Há que lutar contra as tendências particularistas que consistem em só ter em conta os interesses do seu próprio setor, descuidando-se dos interesses dos outros sectores. Aqueles que ficam indiferentes diante das dificuldades dos outros, que repelem os seus pedidos de envio de quadros ou não lhes cedem senão quadros, medíocres, considerando o campo do vizinho como seu desaguadouro. E se desinteressam completamente das outras unidades, regiões ou pessoas, são particularistas. Eles perderam completamente o espírito comunista, a recusa em considerar os interesses do conjunto, a indiferença total com relação às outras unidades, regiões ou pessoas, tais são as suas características. Há que reforçar a educação desses indivíduos, para fazê-los compreender que tudo isso são tendências sectárias que poderão tornar-se muito perigosas se as deixarmos crescer. Retifiquemos o estilo de trabalho no partido, 1 de fevereiro de 1942, Obras Escolhidas, tomo 3º. O liberalismo manifesta-se sob diversas formas. Constatamos que alguém está a agir mal mais, como se trata de um velho conhecido, de um conterrâneo, de um condiscípulo, de um amigo íntimo, de uma pessoa querida. De um antigo colega ou subordinado não nos empenhamos numa discussão a respeito dos princípios e deixamos andar as coisas com a preocupação de manter a harmonia e a boa amizade. Ou então, para mantermos essa boa harmonia, não fazemos mais do que críticas ligeiras, em vez de irmos ao fundo das coisas. O resultado é que assim faz-se mal tanto à coletividade como ao indivíduo. Eis uma primeira forma de liberalismo. Em privado, entregamo-nos a críticas irresponsáveis em vez de fazermos, ativamente, sugestões à organização. Não dizemos nada de frente às pessoas, mas falamos muito pelas costas, calamo-nos nas reuniões, mas falamos a torto e a direito fora delas. Rimo-nos dos princípios da vida coletiva e deixamo-nos levar pelas inclinações pessoais.
Eis uma segunda forma de liberalismo. Desinteressamo-nos completamente por tudo que não nos afete pessoalmente, mesmo quando temos plena consciência de que algo não vai bem, falamos disso o menos possível. Deixamo-nos ficar sabiamente numa posição coberta e temos como única preocupação não ser apanhados em falta. Eis uma terceira forma de liberalismo. Não obedecemos a ordens, e colocamos as nossas opiniões pessoais acima de tudo. Não esperamos senão atenções por parte da organização e desagrada-nos a sua disciplina. Eis uma quarta forma de liberalismo. Em vez de refutar e combater as opiniões erradas, no interesse da união, do progresso e do bom cumprimento do trabalho, entregamo-nos a ataques pessoais, buscamos conflitos, desafogamos o nosso ressentimento, procuramos vingar-nos. Eis uma quinta forma de liberalismo. Escutamos opiniões erradas sem elevarmos uma objeção e deixamos até passar, sem informar sobre elas, expressões contra-revolucionárias, tomando-as com tranquilidade, como se de nada se tratasse. É uma sexta forma de liberalismo. Quando nos encontramos entre as massas, não fazemos propaganda nem agitação, não usamos da palavra, não investigamos, não fazemos perguntas, não tomamos a peito a sorte do povo, ficamos indiferentes. Esquecendo-nos de que somos comunistas e comportando-nos como um cidadão qualquer. É uma sétima forma de liberalismo. Vemos que alguém comete atos prejudiciais aos interesses das massas, mas não nos indignamos, não o aconselhamos, não impedimos a sua ação, não tentamos esclarecê-lo sobre o que faz, e deixamo-lo prosseguir. Essa é uma oitava forma de liberalismo. Não trabalhamos seriamente, mas apenas para cumprir formalidades, sem plano e sem orientação determinada, vegetamos, enquanto for sacristão, contentar-me-ei com tocar os sinos. Essa é uma nona forma de liberalismo. Julgamos ter prestado grandes serviços à Revolução e damo-nos ares de veteranos, somos incapazes de fazer grandes coisas, mas desdenhamos as tarefas pequenas, relaxamo-nos no trabalho e no estudo. Eis uma décima forma de liberalismo. Cometemos erros, damos-nos conta deles, mas não queremos corrigi-los, e damos assim uma prova de liberalismo com relação a nós próprios. Eis a 11ª forma de liberalismo. Contra o liberalismo, 7 de setembro de 1937, Obras Escolhidas, tomo 2º. O liberalismo é extremamente prejudicial nas coletividades revolucionárias. É um corrosivo que rói a unidade, afrouxa a coesão, engendra passividade e provoca dissensões. Priva as fileiras revolucionárias de uma organização sólida e de uma disciplina rigorosa, impede a aplicação integral da política e separa as organizações do partido das massas populares colocadas sob a direção deste. É uma tendência extremamente perniciosa. Ibidem. Os liberais consideram os princípios do marxismo como dogmas abstratos. Aprovam o marxismo, mas não estão dispostos a pô-lo em prática ou a pô-lo integralmente em prática. Eles não estão dispostos a substituir o seu liberalismo pelo marxismo. Eles armam-se tanto de um como do outro, falam do marxismo, mas praticam o liberalismo, aplicam o primeiro aos outros e o segundo a si próprios. Levam os dois na sua bagagem e encontram uma aplicação para cada um. É assim que pensam certos indivíduos. Ibidem. O Estado popular protege o povo. É somente depois que o povo passa a dispor de um tal Estado que ele pode, por métodos democráticos, educar-se e reformar-se à escala nacional e, com a participação de todos, desembaraçar-se da influência dos reacionários do interior e do estrangeiro, influência que aliás ainda é muito grande hoje em dia, e que há de subsistir por muito tempo, não podendo ser destruída rapidamente. Rejeitar os hábitos e ideias nefastas adquiridas na antiga sociedade, evitar ser arrastado pelos reacionários para o mau caminho, e continuar a avançar em direção à sociedade socialista, à sociedade comunista. Sobre a ditadura democrática popular, 30 de junho de 1949, Obras Escolhidas, tomo 4. Não é difícil a uma pessoa praticar umas quantas boas ações, o que é difícil é agir bem durante toda a vida, nunca fazer algo de mal. Realizar uma árdua luta durante várias dezenas de anos como se tratasse de um só dia, e isso sempre no interesse das grandes massas, dos jovens e da revolução, eis o que há de mais difícil. Felicitações ao camarada Wu Yushan por ocasião dos seus 60 anos, 15 de janeiro de 1940.